I bring you greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Eu trago para você uma aquecida congratulação, um cumprimento no nome do Senhor Jesus. What a privilege it is to be here with you. Que privilégio é estar com vocês aqui. And to be in the famous Manaus, Brazil. E estar aqui na famosa Manaus do Brasil. In the Amazon. Na Amazônia. I can't wait to go back to my friends and brag about it. Eu mal posso esperar voltar lá para os meus amigos e falar tudo a respeito daqui. We have come many miles to get here. Nós viajamos muitos quilômetros para estar aqui. But so have you. You've made much effort to be here today. Mas vocês também, vocês fizeram bastante esforço para estar aqui hoje. And God will bless you for this. E Deus vai abençoar vocês por isso. It is a privilege to be here with my colleagues. É um privilégio estar aqui também com os meus colegas. And I want to tell you that Dr. Nicolation, Dr. Carter, Dr. Pemberton, e eu quero falar para vocês que Dr. Nicolation, Dr. Carter e também a Dra. Pemberton are experts in their field. São pessoas especialistas em seus campos. And you are blessed to be here to learn from them. E vocês são abençoados por estarem aqui e aprenderem diretamente deles. And I know that they, like I, also look forward to learning from you. E eu sei que, assim como eu, eles também estão esperando aprender coisas com vocês. We all are specialists in the work that God has called us to. Todos nós somos especialistas no trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. I come here as a missionary, as a teacher, and as a pastor. E eu estou aqui com vocês como missionário, como professor e também como pastor. But most of all, as a fellow traveler, a brother among the family, with my brothers and sisters in Jesus Christ. Mas, acima de tudo, um peregrino, um viajante, com os meus irmãos e irmãs em Cristo. I gave my life to Jesus when I was 6 years old. Eu entreguei a minha vida a Jesus quando eu tinha 6 anos de idade. God called me to preach when I was in junior high. E Deus me chamou para pregar o evangelho quando eu estava no ensino médio, no começo do ensino médio. In my mid-20s, God called me and my wife to be missionaries to Japan. Quando eu estava no meio dos meus anos, dos 20 anos de idade, Deus me chamou para ser um missionário lá no Japão, a minha e a minha esposa. And then after 23 years, God allowed me to be on the faculty at Ouachita Baptist University. E então, depois de 23 anos, Deus me deu a bênção e a permissão de estar ali como professor na Universidade Ouachita. And now I'm retired. E agora eu sou aposentado. Just last year. No ano passado. Don't I look retired? Eu não pareço aposentado? I'm supposed to be wiser now. Eu supostamente sou mais sábio agora. But I have much that's on my heart to share with you. Mas eu tenho muita coisa no meu coração para compartilhar com vocês. Things that I wish I had known when I was first starting out in ministry. Coisas que eu gostaria de saber quando eu tinha começado o meu ministério. But I want to ask you a question as we get started. Mas enquanto começamos aqui, eu quero fazer uma pergunta a você. And so next slide, let's go to my slides. Now. Os slides, o próximo ou o primeiro? First one, right? First one, yeah, a world without Christianity. Okay, and then the next. Próximo. There we go. So here's the question. Aqui está a pergunta. What would the world be like today if there were no Christianity? Como seria o mundo hoje se não houvesse cristianismo? What if Jesus had never come? E se Jesus nunca tivesse vindo? What if there were no Bibles and no churches and no Christian teaching? E se não houvesse Bíblias ou igrejas ou o ensino cristão? Think for a minute, what would this world be like? Pense comigo por um minuto. Como seria esse mundo? What would your world be like? Como seria o seu mundo? Would it be any different? Será que seria alguma coisa seria diferente? Some people say that the world would be better off without Christianity. Algumas pessoas chegam a dizer que o mundo estaria melhor sem o cristianismo. Next slide. Próximo. But I say this. Mas eu quero dizer isso para você. If Christianity is real, which it is,
Se o cristianismo for real, e ele é realmente, shouldn't it make a positive difference in the world? será que esse cristianismo não deveria fazer ter um impacto, fazer uma diferença positiva no mundo? That will be the challenge that you and I will face during my sessions with you this week. Esse é o desafio que eu e você vamos enfrentar aqui nas minhas palestras. Don't you agree that this is an important question? Você não concorda comigo que essa é uma pergunta importante? If Christianity makes no difference, then what's the point? Se o cristianismo não fizer nenhuma diferença, então qual é o propósito? It's not worthy of our time. Então ele não será digno do nosso tempo, de gastarmos tempo com It's ele. not worthy of our effort. Não é digno de nenhum esforço nosso. It's not worthy of our sacrifice. Não é digno sequer de nosso sacrifício. As we will study during this time, many missionaries, many of the saints have suffered and died for the gospel. Como nós vamos estudar juntos aqui durante esse tempo, muitos santos morreram, muitos missionários se sacrificaram ao longo de suas vidas. But if Christianity makes no difference, then what's the point? Mas se o cristianismo não faz diferença, então qual é o objetivo disso? Next. So here's the claim. Então aqui está o plano. Genuine Christ-centered Christianity A afirmação aqui, o cristianismo genuíno, centrado em Cristo, has made a difference in the world. fez e realmente faz uma diferença no mundo. And it does make a positive difference in the world. Faz uma diferença positiva no mundo hoje. Makes a difference now, Faz uma diferença agora, and it makes a difference tomorrow. faz uma diferença e fará diferença amanhã. It's made a difference in the past, Fez diferença no passado and it will make a difference in eternity. e vai fazer diferença na eternidade. So I have 3 sessions with you. Então eu tenho 3 sessões com vocês, 3 palestras. In the first session, we'll talk about the rise of Christianity. Na primeira palestra nós vamos falar no surgimento do cristianismo. Christianity has risen to a position of global prominence. O cristianismo subiu agora e alcançou uma proeminência mundial, global. In the second session, we'll talk about the impact of Christianity. Na segunda palestra nós vamos falar do impacto do cristianismo. Christianity has made and is making the world a better place. O cristianismo já fez e está fazendo do mundo um lugar melhor. And in our last session, we'll talk about the mission of Christianity. E então na nossa última palestra nós vamos falar sobre a missão do cristianismo. Christianity makes a difference when it pursues God's mission for the world. O cristianismo faz diferença quando ele busca cumprir a missão de Deus no mundo. God's people must do God's will in God's way for God's glory. O povo de Deus deve cumprir a missão de Deus da maneira de Deus para a glória de Deus. Next slide. And so, before we begin, let's talk about some definitions. Antes de começarmos então introduzindo, vamos falar de algumas definições. When we say Christianity, what do we mean? Quando dizemos cristianismo, o que é que queremos dizer? Christianity, that word means different things to different people. Essa palavra cristianismo significa coisas diferentes para pessoas diferentes. When I visit my friends in the Philippines, I learn not to use the word Christian. Quando eu visito os meus amigos lá nas Filipinas, eu aprendo o fato de que lá eu não posso usar a palavra cristão. So in the Philippines, if you say I'm Christian, that means you're Roman Catholic. Porque lá nas Filipinas, se você diz que é cristão, significa que você é um católico romano. But I'm not Roman Catholic. Mas eu não sou um católico I'm romano. Baptist, Eu sou batista, evangelical. evangélico. And so my friends in the Philippines said that they have a word, probably you do too, evangelical. Yes, we do. Yes, you do, okay. Então lá nós temos a palavra evangélico. So in this time, the time that you and I have together, Então nesse tempo juntos aqui, eu e você, when we use the term Christianity,
Quando nós usarmos então o termo cristianismo, we're not talking about the religion that stems from the man Jesus Christ. Not nós the não religion. estaremos falando a respeito da religião que provém do nome da pessoa de Jesus Cristo. We're talking about the worldwide body of genuine Jesus followers. Nós estamos falando do corpo mundial das pessoas do mundo que são seguidores genuínos de Cristo, Who are striving to be Christ-centered, Bible-believing, and Spirit-led. que estão se esforçando para serem centrados em Cristo, crentes na Bíblia e conduzidos pelo Espírito de Deus. Some people doing a presentation like this might choose to use the word church. Algumas pessoas, durante uma apresentação assim, prefeririam usar o termo igreja. I like the word church. Eu gosto da palavra igreja. The one reason that we're here from Ouachita Baptist University, it's because of the church. A principal razão pela qual nós estamos aqui lá da universidade é por causa da igreja. When we're teaching the Old Testament or world religions or missions or preaching, we're doing it to equip the church. Quando nós estamos ensinando o Velho Testamento ou missões no mundo ou qualquer outra matéria, nós estamos fazendo isso para equipar a igreja. However, for this discussion, my discussion, Mas, entretanto, para essa nossa discussão aqui, I want to use a broader term than just the church. eu quero usar um termo mais amplo do que somente a igreja. And I think you'll see why later on. E eu acho que você vai conseguir entender por quê um pouco mais tarde. What do we mean by the word world? What's the world? O que é que nós queremos dizer quando falamos do mundo? Jesus said, God so loved the world. Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira. But John also said, do not love the world or the things of the world. Mas João também disse, não ame o mundo ou as coisas do mundo. So in this discussion, in my presentation, Então, nessa discussão que temos aqui, nessa apresentação, when I use the term world, quando eu usar a palavra mundo, simply put, I'm talking about everyone who are not genuine Christ followers. de uma forma simples, eu estou falando de todos aqueles que não são seguidores This de includes Cristo. all people, past, present, and future. E isso inclui, então, todas as pessoas do passado, do presente e do futuro. It includes every people group. Inclui cada nação, cada etnia. I wonder here today how many people we have here, how many people groups we have here. E eu fico pensando aqui quantos grupos nós temos aqui representados, quantas etnias nós temos aqui. In our breaks, come up to me and tell me, are you Brazilian? Are you Manaus? Are you what are you? E eu então, se alguém vier para mim perguntar, o que você é? Você é brasileiro? Você é de Manaus? Quem é você? The world is full of all kinds of people. E o mundo está cheio de todo tipo de pessoas. People who have language Pessoas que têm uma linguagem, and different cultures culturas diferentes and different beliefs and feelings and values. e diferentes sentimentos e crenças e valores. And that's what I mean when we talk about the world. E é isso que eu Next quero slide. dizer quando eu digo a palavra mundo. Próximo. And so where do we get this information? How do I know what I'm about to share with you? E onde é que nós recebemos essa informação? Como é que eu sei o que eu sei e vou agora compartilhar com vocês? Well, first of all, the Bible. Primeiro de tudo, a Bíblia. The Bible is the Word of God, A Bíblia é a palavra de Deus. and it's our guide for faith and practice. E é o nosso guia para fé e prática. But also, there are many people in the world who have wisdom to share on this subject. Mas também há muitas pessoas que têm uma sabedoria especial sobre esse tema. I want in particular to point to a book called How Christianity Changed the World. Eu quero em particular apontar para um livro chamado Como o Cristianismo Mudou o Mundo. Written by Alvin Schmidt. Ele foi escrito por Alvin Schmidt.
this provided the inspiration, this title provided the inspiration for the title of my presentations this week. O título desse livro, então, deu a inspiração para o título da minha fala com vocês aqui, da But minha palestra. as we go, I will introduce you to other sources as well. Mas à medida que caminharmos aqui, eu vou apresentar para vocês outros recursos, outras fontes. Next slide, please. Próximo. So, are you ready to begin? Estão prontos para começar? Let's start session 1. Vamos começar então a sessão 1. So here's the question. Aqui a pergunta então. What is Christianity's status in the world today? Qual é o status atual do cristianismo no mundo hoje? Why is that an important question? E por que é essa uma pergunta importante? So just a personal story. Aqui uma história pessoal eu quero compartilhar. I was born in the state of Texas. Eu nasci no estado do Texas. I'm a Texan. Eu sou um texano. My wife says I'm not a Texan Minha esposa diz que eu não sou um texano. because when I was 6 years old, Porque quando eu tinha 6 anos de idade, my father, who was a pastor, meu pai, que era pastor, moved us to this faraway country called Ohio. nos mudou para esse país distante chamado Ohio. So I don't know how much you know about the United Eu não States. sei o quanto que você conhece dos Estados Unidos. Maybe you know more than I do. Talvez você saiba mais do que eu sei. But Texas is that big state right in the middle of the United States. Mas o Texas é esse grande estado bem ali no meio dos Estados Unidos. Ohio is up north and it's far away from Texas. E Ohio está lá no norte, bem distante do Texas. It's a different culture. É uma cultura diferente. In Texas, there were many Baptists like myself. Lá no Texas havia muitos batistas, como eu. In Ohio, they didn't know who Baptists were. Lá em Ohio, eles nem sabiam quem eram os batistas. They thought we were a cult. Eles pensavam que nós éramos uma seita. In my high school for a long time, I was the only Baptist. Ali no ensino médio, na minha escola de ensino médio, por muito tempo eu era o único batista. Not that that's the most important thing. Não que isso seja a coisa mais importante. When we get to heaven, I won't be saying, Jesus, I'm a Baptist, please let me in. Quando nós entrarmos lá no céu, não vou dizer para Jesus, eu sou um batista, por favor, me deixe entrar. But in Ohio, I was feeling a little lonely Mas lá em Ohio eu estava me sentindo um pouco sozinho and discouraged. e desencorajado. But every now and then, Mas de vez em quando, a group of young high school students would come up from the south. um grupo ali de jovens alunos do ensino médio vinham do sul. When I say south, I mean southern United States. Eu quero dizer do sul dos Estados Unidos. And 30 or 40 young people in a choir. E ali 30, 40 jovens ali num coral, por exemplo. And they were all Baptist. E todos eles eram batistas. Or at least they said they were. Ou pelo menos eles diziam que eram. But I was very encouraged. E nesse momento eu era então encorajado, bastante. It was important for me to know that there are many Baptists in the world. Era importante para mim saber que havia muitos batistas no mundo. But perhaps you're in a part of the world where there are very few Christians. Mas talvez você esteja numa parte do mundo onde não haja tantos cristãos. You and I can be encouraged in knowing Mas eu e você podemos ser encorajados ao saber that Christianity is the largest religion in the world in terms of the number of people who believe it. que o cristianismo é a maior religião do mundo em termos de número de crentes. It's the largest numerically, É a maior numericamente and it's the largest geographically. e é a maior geograficamente. And if we do not understand our position in the world, E se nós não compreendermos a nossa posição no mundo, we are not able to make the difference in the world that we should and could make. nós não temos a capacidade de fazer a diferença que nós devemos fazer neste mundo. Next slide, please. Próximo. So here are some of the sources Aqui mais algumas fontes importantes. that I'll just pass on from now. Vamos só passar por esse slide. So when I was a missionary in Japan, I discovered something. Quando eu era um missionário, quando fui um missionário no Japão, eu descobri algo.
Let me pull my pointer up here. So here's Japan. Pointer is not working. Oh, I'm sorry. You can't see it. Sorry. I forgot. You're not looking at the same Eu thing. esqueci, você não está na mesma coisa aqui. Eu não consigo apontar. But you see on the slide, can you see where Japan is? Você pode ver aí no slide onde está o Japão, lá para o lado esquerdo, perto da Oceania, aquela ilhazinha. It's up toward the east on that map. É no lado leste naquele mapa. So when I was working in Japan as a missionary, Quando eu estava trabalhando ali no Japão como missionário, I realized that the gospel had come to Japan from the West. eu me dei conta de que o evangelho tinha chegado ao Japão vindo do Ocidente, do Oeste. It took the long way around. E ele fez, na verdade, a volta maior, ou o caminho maior. Why did the gospel not come directly to Japan from Jerusalem? Por que é que o evangelho não foi diretamente ao Japão vindo de Jerusalém? If we have time in our third session, we'll talk about the Back to Jerusalem movement. Se nós tivermos tempo na nossa terceira palestra, nós vamos falar do movimento de volta para Jerusalém. This is a movement by our Chinese brothers and sisters Esse é um movimento iniciado pelos nossos irmãos e irmãs da China, who received their faith from Western missionaries. que também receberam a sua fé de missionários do Ocidente. And now they want to take the gospel back along the Silk Road to Jerusalem. E eles agora querem levar o evangelho de volta na via da seda até Jerusalém. Next slide, please. Próximo. So, over its 2,000-year history, Ao longo então de sua história de 2000 anos, Christianity has risen to a position of global prominence. o cristianismo então subiu a uma posição de proeminência, de importância global. In 300 years or so, it moved from the catacombs to the Roman throne. Em mais ou menos 300 anos, o cristianismo subiu das catacumbas até o trono romano. It's expanded across the globe, E se expandiu através do globo, including here in Brazil. incluindo aqui no Brasil. Your spiritual ancestors, where did they get their Christianity? Os seus ancestrais cristãos espirituais, de onde eles receberam o seu cristianismo? But specifically, we want to look at Protestant missions and how Mas, especificamente, nós queremos olhar para as missões protestantes. Next slide, please. So let's talk about the catacombs. to the Vamos Roman falar throne. pouquinho agora das catacumbas até o trono. And then the next slide. Next, please. Próximo, isso. So, the New Testament. Então, Oh, I just realized the slides. Well, okay, yeah, no, fine. So next, there's a map. Let's show the map. tem um papo. Yes. O mapa. In the life of Jesus, he concentrated his ministry on the Jewish people. Na vida de Jesus, durante sua vida aqui na Terra, ele concentrou o seu ministério no povo judeu. But he set the stage for future ministry to the Gentiles. Mas ele também preparou o caminho para o futuro ministério entre os gentios. He healed the Syrophoenician woman's daughter. Ele curou a filha daquela mulher Ciro-fenícia. He interacted with the Roman centurion. Ele interagiu ali com o centurião romano. And in Matthew 28, E em Mateus 28, he commanded his disciples to make disciples of the whole world. e ele então ordenou que os seus discípulos fizessem discípulos do mundo inteiro, Of all nations. de todas as nações. In Acts 1:8, he sent the disciples to the ends of the earth. Em Atos 1:8, ele enviou os discípulos até os confins da terra. And then next, please. And you have to hit it twice to get the map to come up. Yeah. There we go. What about Peter? E que podemos dizer de Pedro? Peter and the apostles concentrated on Jerusalem. Pedro e os apóstolos se concentraram em Jerusalém. But Peter had his own encounter with a Gentile.
Mas Pedro também teve o seu próprio encontro com um gentio, a centurion who became a believer. um centurião que se tornou um crente. And Peter advocated for spreading the gospel to the Gentiles in Acts 15. E em Atos 15, Pedro então defendeu o evangelho e a sua expansão até todos os gentios. The next. The Apostle Paul, of course, was known as the apostle to the Gentiles. E é claro que o apóstolo Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. And because of the ministry of especially Paul, the gospel spread. E especialmente por causa do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, então o evangelho se espalhou. And the gospel spread to Antioch and to Edessa and other places. E o evangelho então se espalhou para Edessa, para Antioquia e também para outros lugares. Let's go to the next slide. And if you can see the arrows in this slide, you'll see Jerusalem, Alexandria, Antioch, Edessa. Se você conseguir ver aí as setas nesse slide, você vai ver aí Jerusalém e Antioquia e Edessa e outras localidades. When Paul arrived in the city of Rome, a church was already there. Quando Paulo chegou na cidade de Roma, já havia uma igreja ali. How it got there, we are not told in Scripture. Como essa igreja chegou ali, nós não sabemos. Nós não temos essa informação através da Bíblia. There are countless unnamed missionaries who spread the gospel. Há muitos missionários sem nome que espalharam o evangelho. Next slide, please. Yes. What's happening? Should be, can he see this slide right here? One more, next slide, please. Próximo. There we go. Tradition tells us, though, that some of the apostles did take the gospel to other people. A tradição nos ensina que alguns dos apóstolos realmente levaram o evangelho a outras pessoas. Bartholomew seems to have spread the gospel to the Arabs. Bartolomeu, por exemplo, deve ter levado o evangelho aos povos árabes. John Mark is attributed to the origin of the church in Egypt. E João Marcos, a ele é atribuída a origem da igreja no Egito. Thomas is connected to a body of believers in India called the Mar Thoma Christians. O Tomé é ligado com a origem de alguns cristãos ali na Índia, chamado de Bar? B-A-R, Thoma. Bar Thoma, filhos de Tomé, não é? Bartomé. Bar Thoma is a Syriac word. É uma palavra do siríaco. That means Saint Thomas. E que significa então São Tomé. So next slide, please. Próximo. So let's talk about the Roman persecution. Vamos falar agora da perseguição romana. Here's a list of just a few emperors. Aqui uma lista de alguns dos imperadores de Roma. And the persecution that they inflicted upon Christians. E a perseguição que eles impuseram sobre os cristãos. Nero had Peter and Paul martyred. Nero, por exemplo, matou Pedro e Paulo. Then under Titus there was a period of peace. Mas com o imperador Tito houve um período de paz. Domitian is the antichrist of Revelation, we think. Alguns dizem que Domiciano é o anticristo ali do Apocalipse. He banished John to the Isle of Patmos. Foi ele que baniu João para a ilha de Patmos. And he martyred Luke. E ele martirizou Lucas. Decius was the first emperor to institute an empire-wide persecution. Décio foi o primeiro imperador a instituir em todo o império a perseguição aos cristãos. Diocletian was the emperor who complained about the Christians. E Diocleciano foi o imperador que fez uma reclamação contra os cristãos. He said, "You're too happy to die." Ele dizia, eles ficam felizes demais para morrer. Diocletian said, "We don't want to kill you. Diocleciano disse, nós não queremos matar vocês. We just want you to say Caesar is Lord. Nós só queremos que vocês digam, César é Senhor. Instead, you make us kill you."
Mas ao invés disso, vocês nos fazem matar vocês. There are plenty of cliffs off of which you can jump and kill yourself. Há muitas montanhas aqui das quais vocês podem pular e se matarem. Why are you making us do it? Por que vocês estão fazendo a gente fazer isso? Well, and then along comes Constantine. E aí então Next veio slide, please. Constantino. Próximo slide. Emperor Constantine claims to have seen a vision in the sky. Dizem que, ou ele disse em algum momento, Constantino disse que ele teve uma visão do céu. And in the vision, he saw a cross, something like what you see in this picture here. E nessa visão ele teve uma visão da cruz, mais ou menos parecida com o que vocês veem no slide aí. It's called the Cairo cross. É chamada de a cruz de Cairo. Those are Greek letters, Chi and Rho. Desculpa, são as duas letras do alfabeto grego, a letra Ki e a letra Rho. The first two letters in the name of Christ, written in Greek. Essas são as primeiras duas letras no nome de Cristo. And so he won a battle after this vision. E ele então teve uma vitória depois dessa visão, That secured his hold on the empire. que assegurou o seu papel ali no Império Romano. In 311, Constantine co-signed an edict of toleration, a statement. E então em 311 depois de Cristo, ele assinou um edito de tolerância para os cristãos. So for the first time, Christians were allowed to exist. Então, pela primeira vez, os cristãos tiveram o direito de existir. They were allowed to build their own buildings. Eles não podiam fazer suas próprias construções. And so they borrowed a common architectural form of the day, Então, eles emprestaram ali a arquitetura comum da época, the basilica. a basílica. And they used the basilica to symbolize various forms of the faith. E eles usaram então as basílicas para mostrar várias formas da sua fé. We're not entirely certain that Constantine was a genuine Christian. Nós não temos certeza absoluta de que Constantino era um crente genuíno. He may have been using Christianity for political reasons. Talvez ele estivesse usando o cristianismo por motivos políticos, com motivação política. But we do know that within 3 centuries, Christianity moved from the catacombs, the caves where they were hiding, to the Roman throne. Mas nós sabemos que no prazo de 300 anos o cristianismo se moveu das cavernas onde eles estavam escondendo para então estar no trono de Roma. Next slide, please. And then again the next. There are too many. There's much we could say about the expansion of Christianity. Há muita coisa que nós podemos falar acerca da expansão do cristianismo. But I want to mention Patrick briefly. Mas eu quero mencionar, por exemplo, Patrício primeiro. He was born to a Christian family in the Roman province of Britain. Ele nasceu em uma família cristã na província romana da Britânica. In his mid-teens, he was taken captive by a band of Irish plunderers. E quando ele era um adolescente, ele foi levado cativo por um bando de Irish plunderers, saqueadores da Irlanda. He deepened his spiritual life and his prayer life. Ele achava importante a sua vida espiritual. And as he was feeding pigs as a slave, he worked as a slave. E ele trabalhou como escravo, estava ali alimentando porcos. Tradition tells us he saw a vision. E a tradição nos diz que ele teve uma visão ali. In that vision, he saw a ship and the vision said, "The captain of that ship will help you escape." E nessa visão ele pôde ver um navio e ele ouviu a voz dizendo: "O capitão desse navio vai te libertar." So he ran away. Então ele fugiu. He found the ship. Encontrou esse navio. The captain allowed him to escape. E o capitão então permitiu que ele fugisse. But years later, he heard another vision. Mas anos mais tarde ele teve uma nova visão.
Please, holy boy, come and walk among us again. Por favor, menino santo, venha e caminhe entre nós novamente. He went back to Ireland as a missionary. E ele então voltou para a Irlanda como missionário. He became one of the most famous missionaries in church history. Ele se tornou então um dos missionários mais famosos, mais conhecidos em toda a história. And Ireland was changed forever. E a Irlanda foi mudada para sempre. Next. There's much we could say about Roman Catholic missions during the period of from 600 to 1500. Então, entre o período aí de 600 até 1500, muita coisa que a gente pode falar acerca das missões dos católicos romanos. But for the sake of time, I want to move on. Let's go to the next slide. Mas por causa do tempo eu quero ir para o próximo slide. Let's talk about the rise of Protestant mission. Vamos falar aqui do surgimento das missões protestantes. Next. We have, first of all, just a side note, Protestant missionaries to Brazil. Aqui só uma nota, um adendo, né? Nós temos missionários protestantes no Brasil. I just happened to come across this. E eu simplesmente passei por essa informação há pouco tempo. That in 1555, que em 1555, John Calvin of the Protestant Reformation, que o João Calvino, o reformador protestante, he commissioned a small band of missionaries. Ele comissionou um grupo pequeno de missionários and to Brazil. Para o Brasil. But it ended in failure. Mas infelizmente essa missão acabou sem sucesso. Protestants were slow to engage in missions. Os protestantes, na verdade, foram lentos em engajar no trabalho missionário. Perhaps they were expecting Jesus to return soon. Talvez eles estivessem esperando que Jesus retornasse logo. Let me change that. Because they were expecting him to return soon. Porque eles, na verdade, estavam esperando que Jesus voltasse. So we don't have time to do missions. Então nós não temos tempo para fazer missões nesse tempo. Also, it was an emphasis on the doctrine of election. E também por causa de uma ênfase na doutrina da eleição. In a minute we'll talk about William Carey. E aqui um pouquinho nós vamos falar de William Carey. And the barrier that created for him and his mission effort. E a barreira que isso criou para ele, para o seu trabalho missionário. Next slide. Próximo. Talk about pietism. Vamos falar um pouquinho do pietismo. In the 1600s, there was a Lutheran missionary named Philip Spiner, is how I say it. Dr. Carter would correct me later. Nos anos 1600 teve um missionário chamado Philip Spiner. Spiner. It's how, yeah. He wanted to raise the spiritual level of his flock. Ele queria levantar ali o nível espiritual de seus convertidos na igreja. And he inspired what is now known as the Pietist movement. E ele então inspirou o que hoje é conhecido como o movimento pietista. It's a movement that emphasized holy living. É um movimento que enfatizava uma vida de santidade. The theology of this movement can be summarized in this statement that you see. E a teologia desse movimento pode ser resumida nessa afirmação que você vê aí no slide. No missionary vision can exist without evangelistic zeal. Nenhuma visão missionária pode existir sem zelo evangelístico. No evangelistic zeal can exist without personal piety. Nenhum zelo evangelístico pode existir sem piedade pessoal. No personal piety can exist without a genuine conversion experience. Nenhuma piedade pessoal pode existir sem uma experiência de conversão genuína. True religion is a matter of the heart and not the head. A religião verdadeira é uma questão do coração e não da cabeça. Now let me stop there. Agora eu quero parar aqui um pouquinho. How do you feel about that statement? Como é que você se sente? O que você acha dessas afirmações? In fact, somebody talk to me. Is that okay? We do a little. Sim. Yeah. Por favor, falem comigo. Alguém fale alguma coisa. Como é que você se sente? Do you agree with this? Você concorda com isso? Sim. Yes. Okay. Why? Por que você concorda? Because they wanted Jesus. They were wanted looking for Jesus. Okay. And they were also aspiring to evangelize.
What about the last line? Heart and not the head. E o que vocês acham dessa última linha? O coração e não a cabeça, a razão. The passion for the lost, the passion for people that are lost will come from this. Yes, precisely. Love for the other person. Love. So we evangelize because of love. Nós evangelizamos por causa do amor. So does that mean we shouldn't study? Será que isso então significa que nós não devemos estudar? No. Okay. Pastor there. Yes. We can summarize all these affirmations there in Philippians 2 and 5. Having yourselves the same kind of feeling that was in Christ Jesus, the same sentiment. Yes, our translation Disposition. says the same mind. Yes. The same mind. So the mind is important, right? Então a mente é importante. So it's good to study and to broaden our minds. É muito bom estudar e ampliar a nossa mente, nosso conhecimento, So we become better instruments in God's hands. para que nós nos tornemos melhores instrumentos nas mãos de Deus. But during this time in church history, Mas durante esse período aqui na história da igreja, there was too much emphasis on the mind, havia uma ênfase exagerada na mente and they had lost the heart. e eles tinham perdido o coração. And so the Christians were fighting each other. Então os cristãos estavam lutando uns com os outros. Do Brazilian Christians fight each other? Os cristãos no Brasil às vezes lutam entre si, combatem. Oh, yes. Oh, Some. some. Alguns. Hopefully not like American Christians do. Talvez, eu espero que não como alguns dos cristãos na América fazem. So you Brazilians, you're nice and you like each other and get along all the Então, time. vocês brasileiros são muito bons uns com os outros, vocês gostam bastante uns dos outros. Yes, see, okay. But okay, you see the point. It's about missionary vision. Então, vocês veem aqui o propósito, o ponto é acerca da visão missionária And evangelistic zeal e também do zelo evangelístico, and holy living vida de santidade with a genuine conversion experience. e também uma conversão a Cristo que é genuína. That involves both the heart and the head. Algo que envolve tanto o coração quanto a mente. Amen? Amém? Okay. All right, next, please. So that inspired missionary work among Protestants. Isso então inspirou o trabalho missionário dentre os protestantes. I wish I had more time to talk about the Moravians Eu gostaria de ter muito mais tempo para falar acerca dos morávios, por exemplo, and Count Nicholas Ludwig von Zinzendorf. e o conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf. So ask me on a break, we'll talk some more. Next, Podemos falar disso depois no intervalo aí, quem sabe. let's talk about William Carey, Vamos falar de William Carey, who is known as the father of modern Protestant missions. que é conhecido como o pai das missões modernas. When we say modern, we're talking about 1792 and the 1800s. Quando nós falamos de moderno, nós estamos falando de 1792 até os anos 1800. And he built on the pietists and on the Moravians. He built on their work. He was inspired and informed by them. Ele foi inspirado e teve a sua inspiração, a informação dos pietistas. And one day he went to a pastor's meeting. Dia, por exemplo, ele foi a um encontro de pastores And he challenged them to obey the Great Commission to make disciples of all nations. e ele os desafiou ali a obedecer à grande comissão e fazer discípulos de todas as nações. Do you know this story? Você conhece essa história? What did they tell him? O que eles disseram para ele? Sit down. Yes, sit down. Senta aí, fica sentado. They said if God wants to save the heathen of the world, E eles disseram, se Deus quer converter ou salvar os perdidos do mundo, He'll do it without your help or mine. Ele vai fazer isso sem a sua ajuda e nem a minha.
William Carey didn't buy that. Mas William Carey não ficou satisfeito com isso. So he gathered a different group of people. Então ele juntou ali um grupo diferente de pessoas. And he inspired them to create a mission society. E ele os inspirou e os levou a criar uma sociedade missionária. He said, let's expect great things from God. E ele disse, então, vamos esperar coisas grandes de Deus. Attempt great things for God. Vamos tentar realizar grandes coisas para Deus. He and his wife traveled to India as one of its first Protestant missionaries. First Protestant missionary. E ele então e sua esposa viajaram para a Índia, foram ali o primeiro casal de missionários na Índia. His legacy inspired generations. O seu legado tem inspirado gerações. And within a century, Christianity was transformed. E dentro de mais ou menos um século, o cristianismo foi transformado completamente. Before Carey, Christianity was mainly Europe, provincial Europe. Antes de William Carey, o cristianismo estava concentrado basicamente na Europa provincial. But within a century, Christianity became a truly worldwide phenomenon. Mas dentro do prazo de um século, o cristianismo se tornou verdadeiramente um fenômeno mundial. Next. Other missionaries followed his example. Outros missionários seguiram o exemplo de Carey. George Lyle was the first black missionary, actually predated William Carey. George Lyle was o primeiro missionário negro, ele na verdade veio antes inclusive de Carey. Hudson and Maria Taylor carried the gospel inland to the Chinese. Hudson e Maria Taylor levaram o evangelho lá da Inglaterra para os chineses. I grew up studying about David Livingstone in grade school. E eu cresci estudando o trabalho de David Livingstone quando eu estava fazendo o meu mestrado. I thought he was a great explorer. Eu achava que ele era um grande explorador. And he was. E ele realmente era. But it turns out he was actually a missionary. Mas, na verdade, eu descobri que ele era um missionário. Some would call him the greatest missionary ever known. Alguns o consideram como o maior missionário já conhecido. At the bottom right of this slide, you see a woman named Mary Slessor. E lá na lista, nesse slide, você vê uma mulher chamada Mary Slessor. She grew up in the Industrial Revolution. Ela cresceu durante o período da Revolução Industrial. She had a hard life. Ela teve uma vida difícil. Her father was an abusive alcoholic. O pai dela era um alcoólatra inveterato. And she worked 6 days a week in the textile mills. E ela trabalhava 6 dias da semana ali na produção têxtil de tecidos. But she was tough. Mas ela era forte. On Sunday, she taught a Bible study class for children in a poor neighborhood. Aos domingos, ela fazia um estudo bíblico com crianças em uma vizinhança pobre. Young hoodlums would come and try to break it up. E alguns jovens vinham ali para ir tentar dissolver aquele grupo. But Mary Slessor would stare them down. Mas a Mary Slessor só olhava para eles assim e os intimidava. They learned, don't mess with Mary Slessor. E eles aprenderam a lição, não mexam com ela. She became one of the first women missionaries for Protestants. Well, one of the first women missionaries. Ela se tornou então uma das primeiras missionárias mulheres protestantes. She became famous for spreading the gospel. Ela se tornou famosa, conhecida por espalhar o evangelho. She didn't like to dress in Victorian ways. Ela não gostava de se vestir do modo vitoriano daquela época. She decided to wear comfortable clothing. Ela decidiu vestir simplesmente roupas confortáveis. In our day, it would be modest clothing. No nosso modo de ver, são roupas modestas. But in her day, it was scandalous. Mas nos dias dela eram roupas escandalosas. But she was well respected by the people of Nigeria. Mas ela foi uma pessoa muito respeitada pelo povo da Nigéria. And is known today as a great missionary.
e é conhecida hoje como uma grande missionária. Next. Próximo. Okay, and then so let's talk about the status of Christianity today. Então agora vamos falar do status do cristianismo hoje. Next slide. So today, approximately 1/3 of the world's population identifies Christian. Hoje, aproximadamente 1/3 da população do mundo se identifica como protestante. When I say today, these are figures coming from 2020. Quando eu digo hoje, esses números vêm de 2020. This is 2.56 billion people. Esse equivale a 2,56 bilhões de pessoas. The second largest group is Islam. O segundo grupo maior que esse é o dos muçulmanos. About 24% of the population. Mais ou menos 24% da população mundial. It's interesting as a side note. Aqui numa nota lateral aqui é uma coisa interessante. That there are very few real atheists in the world. Que há realmente muito poucos ateus, verdadeiros ateus no mundo. In the United States, we're always worried about the atheist. Lá nos Estados Unidos a gente está sempre preocupado com os ateístas. Do you do that here in Brazil? Vocês aqui no Brasil fazem isso também? You say the word atheist, it's like a bad word. Você fala a palavra ateu, parece que é uma palavra ruim, assim, um palavrão. And we feel threatened by the atheist. A gente chega até a se sentir meio ameaçado pelos ateus. Like they're taking over. Como se eles estivessem tomando o mundo. But really, they represent about 2% of the world population. Mas na verdade eles só representam cerca de 2% da população mundial. Next slide, please. Próximo. So geographically, então, geograficamente falando, Christians can be found in every corner of the globe. O cristianismo pode ser encontrado em todos os cantos do mundo. But in 1989, a Brazilian, I believe, missionary, Louis Bush, okay? Então, em 1989, um missionário brasileiro aqui, he coined the phrase the 1040 window. Ele criou a frase a janela 1040. So this is a rectangular area. Essa é uma região retangular that extends from 10 degrees to 40 degrees latitude. Que se estende na latitude 10 graus até 40 graus. And from West Africa to Japan. Da África Ocidental ali no oeste até o Japão. This is the area where Islam and Hinduism are the strongest. Essa área aqui é onde os muçulmanos e a religião hindu é mais forte, mais conhecida. And where we call this the area of lostness. E a gente chama essa área de a área perdida, a área da perdição. It doesn't mean that everyone else in the other places are all believers. Não significa, entretanto, que em todas as outras áreas todas as pessoas são crentes. But it does mean that outside that 1040 window, Christianity is predominant. Mas significa sim que fora daquela janela ou ao redor o cristianismo é predominante. Next slide, please. So let's sum up what we've talked about today. Vamos então agora revisar aqui o que nós dissemos. So the question we started with is, what is the status of Christianity in the world today? A pergunta com a qual começamos foi: qual é o status do cristianismo hoje? Next slide. And this is important because for Christianity to make a difference in the world, isso é importante porque para que o cristianismo faça uma diferença no mundo, Christians must understand their position in the world. Os cristãos devem entender a sua posição no mundo. And so the claim is this. Então, a afirmação é essa: that over its 2,000-year history, que ao longo de sua história de 2000 anos, Christianity has risen to a position of global prominence. O cristianismo subiu então e alcançou uma proeminência, uma importância global. It has moved from the catacombs to the Roman Empire. Ela se moveu das catacumbas até o trono do Império Romano. It's advanced across the globe.
ela avançou através do globo. And in the modern era, Protestant missions has been at the forefront of this. E então, na era moderna, as missões protestantes estão à frente nessa questão, desse avanço. Próximo. But there are barriers to what we do, to our attempt to evangelize the world. Mas existem também barreiras em nossa tentativa de evangelizar o mundo. In fact, if you think about it, of those billions, the 33% of the world that claim to be Christians, are they all really Christians? Por exemplo, você pode pensar, esse terço do mundo, né, quase 3 bilhões de pessoas que dizem ser cristãos, será que eles são realmente cristãos, genuínos? Maybe, maybe not. Talvez sim, talvez não. Much evil has been done in the name of Christianity by people who do not understand what it means to be a Christian. Muito mal, na verdade, muitas coisas ruins têm sido feitas por pessoas que não entendem, não compreendem o que é o cristianismo genuíno. But genuine Christ-centered Christianity, mas o cristianismo genuíno, centrado em Cristo, must recognize its position in the world, deve reconhecer a sua posição no mundo, and to mobilize for positive global change. E então se mobilizar para uma mudança positiva no mundo. Next slide. I want to close with a story. Eu quero encerrar aqui com uma história. Years ago, during my time in Japan, anos atrás, durante o meu tempo ali no Japão, I was asked to be part of an evangelistic team in South Korea. Eu recebi o convite para trabalhar num time de evangelistas na Coreia do Sul. 6 missionaries were sent to a Korean town called Chungcheong. 6 missionários foram enviados a uma cidade na Coreia chamada Chungcheong. Did I say it right? I don't know how to say it either. That's as close as I can get. Yeah. Perguntei para ele se eu falei certo, né? And so each of us, 6 missionaries, we went during the day. We went out in evangelistic teams. E cada um de nós, missionários ali, durante o dia, saímos então em times, em grupos evangelísticos. So each of us was on a different team. Cada um de nós estava num time diferente. And each of us had a translator. Cada um de nós tinha um tradutor. Much like my brother Alan is doing for me now. Mais ou menos como eu aqui estou fazendo. And we would just share the gospel. E ali nós compartilhávamos o evangelho. We went to homes. Fomos a lares, casas, and schools. Escolas. We spoke in the classroom. Falamos nas salas de aula. And we had a wonderful time. E tivemos ali um excelente tempo juntos. But one day on a break, mas quando tivemos um dia ali um intervalo, I asked my translator a question. Eu fiz ao meu tradutor uma pergunta. He was a professor of engineering. Ele era um professor de engenharia. And so I said, how did you come to know Jesus? E eu perguntei para ele, como é que você conheceu Jesus? And he was more than happy to share. E ele estava feliz demais de compartilhar. He said that Christianity in Korea had become such a phenomenon that it could not be ignored. E ele disse que o cristianismo na Coreia tinha se tornado um fenômeno tão grande que não podia ser ignorado. There are many Christians in Korea today, South Korea. Há muitos cristãos hoje na Coreia do Sul. About 30% of the population are Christians. Mais ou menos 30% da população. The largest church in the world it meets in Seoul, Korea. E a maior igreja do mundo está em Seul, na Coreia. Yoido Full Gospel Church. That doesn't matter. Yeah. Okay. Whatever he said. O que ele disse? Okay. Back to my professor. So he said they couldn't ignore Christianity. E de volta então ao meu professor aqui de engenharia, eles não conseguiam ignorar o cristianismo. So he decided to check it out. Então ele decidiu verificar, conhecer. And so even before he believed, he prayed a prayer. E mesmo antes de crer, ele fez uma oração. He said, Jesus, I don't know if you're real or not. E ele disse, Jesus, eu não sei se você é realmente real. But if you are, please show me. Mas se você é real, por favor, me mostre. And
he backed it up by fasting. E ele, inclusive, fez um período de jejum. He wasn't a Christian, but he fasted anyway. Ele não era cristão, mas ele, mesmo assim, fez um jejum. Do you know any Koreans? Você conhece alguém que é coreano? They're very intense. Eles são right? muito intencionais, muito intensos. Anyway, so this professor is going about his daily work. E então esse professor estava ali trabalhando sua vida diária. Which involves riding a commuter train every day back and forth to his university. E por causa do seu trabalho, ele vai no trem e de volta para a sua universidade e de volta para casa. One day while he's riding to work, um dia, enquanto ele estava indo para o trabalho, he is overwhelmed with a sense of love. Ele começa a ter uma sensação enorme, grandiosa de amor. He's looking at all the people standing around him on the train. E ele estava olhando para as pessoas que estavam assim no trem. And he's impressed with how much God loves them and he loves them. E ele estava impressionado com o fato de que Deus amava aquelas pessoas. His thoughts focused on the conductor of the train. E o seu pensamento então focalizou ali o condutor do trem. Every day that conductor gets up early. Todos os dias aquele condutor se levantava bem cedo and to do his job. Para trabalhar, fazer o seu trabalho. And because he does, thousands and thousands of people can live their lives. E porque ele fazia isso, milhares de pessoas podiam viver a sua vida. And so this professor's love for that conductor became too strong to bear. E então o amor desse professor por aquele condutor, a forma como ele enxergava isso, ficou assim algo que ele não conseguia mais suportar. He started crying uncontrollably. E ele começou então a chorar incontrolavelmente. He's on a train. Ele estava no trem. And in front of all those people. E diante de todas aquelas pessoas. Brazilian men, is it okay for you to cry? Os homens aqui do Brasil, é uma coisa normal vocês chorarem assim na frente das pessoas? No. Comum? Okay, well. Não. So, for an Asian man, it's humiliating to cry in public. Para um homem asiático, é algo que é humilhante chorar em público. But he couldn't help it. Mas ele não conseguia evitar. So, at the next train stop, na próxima parada do trem, então, not his stop, but one in between. Mas não era a sua parada, mas a próxima entre a sua parada e a que ele estava. The doors open and he gets off. As portas abriram e ele saiu. He finds a restroom. Ele então encontrou um banheiro. And he hides in a stall in a restroom. E ele então se enclausurou ali, se escondeu dentro do banheiro de um local. And he talks to Jesus. E ele então conversa com Jesus. He says, "Okay, Jesus, I understand." E ele disse então, ok, Jesus, eu entendo agora. I know that this is you. Eu sei que isso é você. I know that you are real. Eu sei que você é real. I promise to serve you all my life. E eu prometo agora servir o Senhor toda a minha vida. But please take this love away from me. Mas por favor, tire esse amor de mim. It's more than I can bear. É mais do que eu consigo suportar. Christianity has risen to a place of prominence in the world. O cristianismo então se ergueu e chegou a uma posição de proeminência no mundo inteiro. It's the largest religion numerically. É a maior religião em termos de números. It's the largest geographically. É a maior também em termos geográficos. Because God's Spirit is moving. Porque o Espírito de Deus está se movendo. He moved in this man's life. Ele moveu na vida desse homem. And he's moving in our lives. E ele também está se movendo em nossa vida. And in our next session together we'll talk about the difference that it makes. E na próxima palestra nós vamos falar sobre a diferença que o Espírito faz. Thank you and God bless. Muito obrigado e Deus abençoe.